vai operar neste lugar. Eu creio que você não vai sair mais daqui como entrou. Aleluia. Porque Deus vai mudar a tua vida hoje aqui. Porque Ele tem uma promessa para ti. A presença de Deus aqui hoje, ela é viva, ela é presente. Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Eu sinto a unção do Senhor aqui. Levante a tua mão para os céus e glorifica o nome do Senhor, porque Ele tem abençoado a tua vida, Ele tem te dado livramento. Nada pode te alcançar se tu estiveres com a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. E sem demora, vamos logo iniciar a proclamação da palavra de Deus. Hoje aqui Deus tem uma mensagem para o teu coração. Hoje Ele quer falar contigo aqui. Ele quer te dizer algo inefável. Ele quer dizer alguma coisa para ti que tu precisas ouvir, que tu precisas atentar para a palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus quer falar contigo esta noite. E Ele tem coisas tremendas para te dizer. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Aleluia. Tem como título a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Aleluia. Todos acharam? Mateus, ou melhor, Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11, Evangelho de Lucas. A Bíblia tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos falar aqui a narrativa do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 11. Todos acharam? Digam amém. Amém. E diz assim a palavra de Deus: e ouvindo eles essas coisas, Ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, Jesus falou assim: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe esta palavra, que ela possa frutificar no teu coração, para que ela possa ser plantada na tua vida, que tu possas entendê-la, o seu significado, e que tu possas aplicá-la na tua vida. Ao Senhor, Deus eterno, Pai todo-poderoso, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, e nós te suplicamos agora, Senhor, que Tu possas, Senhor, nos dar sabedoria, Senhor, que Tu possas nos capacitar para falar a Tua palavra, Senhor. Oh meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, porque nós não temos entendimento, Senhor. Nós somos fracos, Senhor. A nossa mente não consegue entender a Tua grandeza, Senhor. Mas Tu, Senhor, és quem dá a sabedoria, Senhor. Tu és, Senhor, aquele, Senhor, que nos dá o entendimento, Senhor. Então nós te pedimos hoje, Senhor, que Tu possas, Senhor, abrir nosso coração à Tua palavra, que Tu possa fazê-la, Senhor, semear em nosso coração, Senhor. Oh meu Deus, meu Pai, Senhor, que Tu possas, Senhor, fazer com que nós aqui, Senhor, venhamos a diminuir, para que Tu cresças, Senhor, para que seja a Tua palavra falada aqui neste lugar, e vidas sejam edificadas, Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos a próxima hora o que vai ser de nós, Senhor, mas hoje aqui, Senhor, Tu estás nos advertindo, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, ouvir a Tua voz e praticá-la na nossa vida, Senhor, que nós não possamos não deixar para amanhã, Senhor, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia, glória a Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Podem assentar. Meus irmãos, este texto da palavra de Deus, ele é um texto muito bonito, muito rico, e ele tem grandes coisas a nos dizer. Então você preste atenção na palavra, atente para aquilo que Deus quer falar com você. Se nós pudéssemos fôssemos dar um nome a um tema para esta mensagem, nós chamaríamos o alto preço do ócio. O alto preço do ócio. Então nós vamos falar hoje sobre este tema, porque o ócio significa a inutilidade, a ociosidade significa aquilo que não é feito, aquela pessoa que está deitada e não vai trabalhar, que não faz a obra, que não pratica o trabalho, o esforço, ele vive só deitado e sentado. Então uma pessoa ociosa, disse dessa pessoa que ela vive no ócio. Então o ócio que fala para nós de falta de atividade, aquela pessoa que não trabalha, que não produz, que não frutifica. Então existe um alto preço a pagar por essas coisas. A pessoa que não atenta para o trabalho, aquele que não trabalha, que não busca o esforço para fazer as suas obras, ele não tem como se manter. Então, para que você possa crescer, para que você possa ter o vigor necessário, a alimentação, o pão de cada dia, você precisa trabalhar. Isso também é verdade na obra de Deus, aleluia. A obra de Deus requer muito esforço. É um esforço missionário, ela requer responsabilidade, dedicação. Aquele que faz a obra de Deus, ele precisa atentar para isso, para o esforço, para a sua dedicação à obra de Deus, para fazer o trabalho que Deus comissionou. Ele precisa ter responsabilidade, de se dedicar à obra de Deus. Aleluia. Então este texto nos fala de algo muito interessante, porque ele diz que Jesus estava ali reunido com seus discípulos, e ele então contou-lhes uma parábola. A parábola significa uma ilustração, é algo que ele contou para que os discípulos pudessem entender aquilo que ele queria dizer. Então, na sua parábola, ele falou quando ele estava se dirigindo a Jerusalém. Ali Jesus estava caminhando para a crucificação, mas os judeus que estavam ali ao seu lado achavam que ele iria implantar o seu reino naquele momento. Seria uma implantação imediata do reino de Deus. Eles esperavam somente pelas coisas boas, eles não queriam fazer o esforço, o trabalho, eles não queriam fazer o sacrifício, mas Jesus estava disposto a morrer naquela cruz, porque ele tinha uma missão a cumprir, e ele foi ali voluntariamente caminhando para Jerusalém, para passar pelo Calvário, para nos salvar e nos dar a redenção. Mas os judeus não entendiam aquilo que ele estava fazendo. Eles já julgavam que ele fosse, eles cuidavam que ele fosse ali para implantar o seu reino, para se tornar um rei. Aleluia. Então Jesus contou-lhes essa parábola e disse que certo homem nobre partiu para uma terra distante para tomar para si um reino. Jesus falava de si mesmo,
Porque Jesus, ele partiu para o céu, e lá ele se tornou rei. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede por nós, aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Porque Jesus Cristo, ele faz parte da Santíssima Trindade. Ele está nos céus, ele mora nos céus, porque diz na palavra de Deus que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, em João 3, versículo 13. Então, ninguém subiu ao céu, senão Jesus Cristo, porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E Jesus Cristo, então, reina nos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é Ele o nosso intercessor. Só Ele pode interceder por nós, porque só Ele tem os atributos divinos, porque para interceder pelo homem, precisa ter o poder de Deus, porque o homem não pode interceder por outro homem. E Deus, Ele tem os atributos da onisciência, da onipresença, da onipotência. Deus tem todo o poder. Ele disse na sua palavra, a mim é dado, em Mateus 28, a mim é dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Então, Ele contando para os seus discípulos, e Ele disse então que esse homem iria voltar depois. Jesus falou da sua vinda. Jesus vai voltar, e Ele vai cobrar de nós aquilo que nós fizemos. O que você tem feito com a sua mina? A mina significa o dinheiro, significa o recurso. Deus, Ele nos capacitou, Ele nos deu recursos para que nós possamos praticar a sua obra. E o que nós vamos dizer para Ele? Porque nós vamos ter que prestar contas a Ele. Jesus vai voltar, e Ele diz que os tempos estão próximos, porque a vinda de Jesus está próxima. Ele vem como ladrão de noite. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele pode vir amanhã, como Ele pode vir daqui a pouco. Então nós devemos estar preparados. E o que nós fizemos com a mina que Ele nos deu, com aquele talento especial, porque cada um de você aí tem um talento que Deus deu. Deus deu para cada um de nós um dom, uma habilidade especial para fazer a sua obra. E Ele não fez assim com todos aqui presentes. Então você precisa utilizar aquilo que Deus fez, como Ele conta na parábola. Então Ele chamou 10 servos seus. Esses servos, eles são todos aqueles que seguem a Jesus. Porque na nação hebraica, na numerologia hebraica, o número 10 significa uma plenitude, significa um número completo. Então 10 servos ali está querendo dizer que são todos os seguidores de Jesus. Ele chamou 10 servos seus, e Ele disse assim, e Ele deu-lhes 10 minas, uma mina para cada um, e disse assim: negociai até que eu venha. Então os seus concidadãos aborreciam e mandaram após eles embaixadores, porque muitos do mundo não querem Jesus. Muitas pessoas não aceitam Jesus, porque tem os discípulos de Jesus que estão na igreja, são aqueles que aceitam a Jesus, que se entregam à obra de Deus, que procuram seguir a Jesus. Mas às vezes, mesmo esses, nós precisamos atentar para aquilo que Jesus quer, para o plano de Deus na nossa vida, porque existem muitos servos de Deus que estão na igreja que se entregam ao ócio, ou seja, que se deitam numa cama e ficam ali e não querem renunciar, não querem assumir a obra de Deus. Então Jesus falou tanto para estes quanto para aqueles que estão fora da igreja, porque existem aqueles que viram as costas para Jesus, porque Jesus é a porta, Jesus é a ponte, Jesus é o caminho. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Portanto, nós não podemos chegar até Deus, até o Pai, se não for por Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Portanto, muitos no mundo desdenham de Jesus, desprezam a Deus, viram as costas para Deus e vivem como se Deus não existisse, fazem só aquilo que interessa, vivem em prazeres desse mundo, numa dissolução, uma vida dissoluta. E estes também terão que prestar contas ao Senhor. Aleluia. E continuando aqui a parábola, aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganho, negociando. Aqui fala do juízo de Deus, do dia do juízo final, em que todos nós estaremos diante de Deus. Nós temos aqui o nosso amigo querido, saudoso amigo Eduardo, que há pouco tempo ele partiu para o Senhor, e agora ele está diante de Deus, e coube a Deus dar a ele a salvação, porque
segundo o testemunho da esposa e de pessoas que estavam ali naquele hospital, de forma sobrenatural, Deus mandou uma pessoa naquele momento, poucos minutos antes de sua morte, antes dele ter o ataque final, quando ele ainda estava consciente, conversando bem, não sabia o que ia acontecer com ele naquele próximo minuto. E ali, ele confessou o nome de Jesus. Aleluia. Então agora, ele está diante de Deus, com seus pecados perdoados, ele foi justificado diante de Deus. E ele está melhor do que nós, porque aquele homem que muitos diziam que não tinha jeito, talvez que não queria aceitar Jesus, que não tinha nenhuma aliança com Deus, ele nos últimos momentos de sua vida, ele se voltou para Deus, coube a Deus, salvá-lo. E ele então está agora nos braços do Senhor. E você? Como é que está a sua vida? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, porque assim como ele não sabia, ele não esperava que isso fosse acontecer, ninguém de nós esperava. Então nós não podemos deixar que isso venha acontecer, porque nós não podemos fazer a oração do inferno. A oração do inferno é algo terrível. Conta na Bíblia, em Lucas, ele fala da oração do inferno. Ele diz que teve um homem rico que vivia regalado esplendidamente, e ele vestia-se de linho finíssimo e de púrpura. E também havia um mendigo que jazia na porta de sua casa, cheio de chagas, e desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa. E aconteceu que o rico morreu. Primeiramente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E depois o rico veio a falecer e foi sepultado. Então já havia a diferença. Um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e o outro foi sepultado. Então, abrindo os olhos do inferno, o rico, ele avistou de longe a Lázaro, que era o mendigo, no seio de Abraão. E ele então clamou a Abraão. Ali foi a oração do inferno. Ele clamou. O clamor é um grito, é uma súplica. Ele clamou a Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou nesse tormento. Mas não pôde Abraão fazer nada. Abraão, que representava a figura de Deus ali, mas não pôde fazer nada por aquele homem, porque existia um abismo entre eles e eles não podiam passar de um lado para o outro. Então, a oração do inferno, queira Deus que ninguém aqui tenha que fazer um dia, porque aqui eu creio que a palavra de Deus vai tocar no coração de cada um, e nós não vamos parar naquele lugar, nós estaremos no seio de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Então, aconteceu que veio o primeiro dizendo, quando veio prestar conta: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, o segundo rendeu 5 minas, e o terceiro, ele disse assim: Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: Mal servo, pela tua boca te julgarei. Aleluia. Então, aquele que não faz a obra de Deus convenientemente, ele paga um alto preço. É o alto preço do ócio. Aleluia, glória a Deus. E nós devemos fazer um esforço missionário. Nós devemos pregar a palavra de Deus, porque para você avançar no reino de Deus, para você prosperar e crescer espiritualmente, você depende de um esforço pessoal e da pregação da palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ninguém pode aceitar Jesus se não conhecer a esse Jesus. Você precisa conhecer Jesus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, se aprofundar, e você precisa meditar nela. Aleluia, glória a Deus. Portanto, é necessário uma visão sobrenatural de poder para prosperar na obra evangelística. Nós temos que observar 3 pontos, ou melhor, 4 aspectos. Nós temos que ter uma vida de oração. Aleluia, Jesus. Aquele que quer prosperar na obra de Deus, ela precisa orar em nome de Jesus, precisa orar sem cessar, precisa estar sempre em oração. É uma oração fervorosa. Aleluia. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar, porque muitas vezes nós não sabemos como orar, mas ele intercede por nós. Aleluia. E então nós precisamos também resistir às forças do mal. Nós temos que entender
que existe o inimigo de nossas almas e que ele atenta contra nossas vidas. E nós precisamos então resistir de todo jeito às forças do inimigo. Nós devemos estar preparados e devemos estar consagrados a Deus para resistir às forças do mal. Nós devemos crer no milagre, nas coisas sobrenaturais. E nós devemos ter um coração ardente pela evangelização. Aleluia. Esses 4 aspectos são muito importantes no esforço missionário. E Deus então nos escolheu para frutificar. Deus nos chamou para dar frutos na sua obra. E Ele nos deu a mina. Ele tem dado a cada um de nós um talento. Ele nos capacitou para que aplicássemos este talento. Aleluia. Da melhor maneira possível, para propiciar o crescimento do reino de Deus. Então, todos nós precisamos nos engajar na obra de Deus, porque Deus ele quer fazer algo na tua vida. Ele precisa fazer com que você precisa estar diante de Deus preparado. Você precisa se voltar para a obra de Deus, porque um dia você vai ter que prestar contas. E Deus entregou essa mina. E nós vemos aqui nessa parábola que os 2 servos tiveram responsabilidade e eles aplicaram corretamente a sua mina, o seu recurso, a sua capacitação. E eles renderam 10 minas ou 5 minas. Então tiveram uma grande recompensa. Deus ele recompensa aquele que trabalha na obra de Deus. Ele não lhe deixa em dívida. Ele não fica devendo nada a você. Você sempre recebe 100 vezes mais, tanto nesta vida como no porvir. Porque aquele que deixa campos, que deixa pai, mãe, filhos, esposa, pela obra de Deus, ele recebe 100 vezes mais, ainda nesta vida e no porvir. Aleluia, glória a Deus. Portanto, como é que está a tua vida? Como é que tu tens feito? O que tu tens feito daquilo que Deus deu na tua mão? Qual é a ação? Qual é o trabalho? Qual é o esforço que você está tendo? Como você está colocando o seu coração nesse trabalho? Porque nós precisamos nos esforçar na obra de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus crescer. Porque aquele servo mau, ele guardou a sua mina. Porque ele temeu o Senhor. Ele disse: Senhor, eu temi porque tu és um homem rigoroso. Eu sei que tu és rigoroso, que tu tomas o que não puseste e que tu cegas aonde não semeaste. Portanto, eu guardei a tua mina no lenço. Então, ele foi julgado pela sua própria palavra. Porque se ele temia o Senhor, se ele considerava que Deus é um homem rigoroso, que Deus, ele é justo, ele não deixa o inocente, o pecador, como inocente. Ele não tem o pecador como inocente. Ele é justo. Ele sempre pratica a sua justiça. Ele é um juiz reto. Então, se você conhece o vigor de Deus, por que você então não se entrega ao seu trabalho? Por que você negligenciou a obra de Deus? Deus perguntou para ele. Aleluia! Porque se ele recebeu esse talento, se nós recebemos o talento, nós precisamos então, conhecendo que Deus é rigoroso, que Deus não pode aceitar o descaso, a negligência, então nós temos que temer a Deus, e nós temos então que nos esforçar para aplicar o seu talento. Porque qualquer pessoa que recebe um dinheiro, uma herança, a primeira coisa que ele faz é aplicar na poupança, porque ninguém deixa o seu dinheiro sem rendimento, porque a inflação vai comendo dinheiro. Assim também na obra de Deus, nós precisamos aplicar os recursos que Deus nos deu, o talento que Ele nos deu. Você precisa multiplicar. Você não pode chegar diante de Deus com o mesmo valor, sem ter aplicado nenhum cristão. Porque, como diz na palavra de Deus, fala em Lucas 16, no capítulo 16. Quem é que pode ler, por favor? Lucas 16, versículo 16. A lei dos profetas curaram até João, desde então, anunciando o reino de Deus, e todo homem entrega a força para entrar nele. Então você vê que no tempo da lei, no tempo da lei era uma coisa, mas no tempo da graça
é necessário haver um esforço pessoal. Existe um conflito, uma batalha espiritual que é travada. Então, para você poder entrar no reino de Deus, para você poder participar do reino de Deus, para você ter a salvação, você precisa se esforçar, você precisa lutar, você precisa combater o combate espiritual, porque é necessário renunciar aos seus próprios interesses. Nós temos que nos voltar, nós temos que ter o amor de Deus dentro do nosso coração. Nós temos que deixar de lado os nossos interesses pessoais e termos o tesouro celestial como o mais importante, porque muitas pessoas, elas procuram acumular tesouros na terra. As pessoas guardam dinheiro, elas se preocupam com as coisas desse mundo, mas depois que a gente passa para outro mundo, isso nada tem valor, entendeu? Porque Deus fala, nós devemos guardar um tesouro no céu, um tesouro celestial, onde a traça não rói, onde o ferrugem nada consome, onde os ladrões não minam, porque ali o tesouro, ele é eterno, ele não perece. Então procura guardar o teu tesouro no céu, procura te voltar para as coisas de Deus, porque de nada vale você ficar nesse mundo somente vivendo as coisas desse mundo e você esquecer que Deus, Ele te entregou uma responsabilidade. Então você precisa cuidar, e você que está na igreja, você precisa fazer com mais diligência a obra de Deus. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos buscar as almas perdidas, nós precisamos cada vez mais desenvolver o amor de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Porque o servo mau, ele não atentou para a grandiosidade de Deus e sua justiça, e agiu imprudentemente, sem temor. Muitas vezes nós não meditamos, não pensamos naquilo que nós estamos fazendo, então nós agimos de forma imprudente. Nós precisamos ter um cuidado, ter a diligência, ter uma dedicação, uma responsabilidade cada vez maior nas coisas de Deus. Aleluia. O servo bom, ele assume riscos. Ele não procura somente o seu cuidado, as coisas que não oferecem perigo para ele, porque você precisa assumir riscos pela obra de Deus. Você precisa ter o amor dentro do seu coração para você assumir riscos, porque só assume risco quem ama, quem tem o amor dentro de si. Porque você, quando você tem um filho e ele está em perigo e está alguma coisa para acontecer com ele, você não pensa duas vezes e você corre qualquer tipo de risco para salvar o seu filho. Assim também, na obra de Deus, você precisa assumir riscos, você precisa se dedicar à obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Marcos 8,35 diz assim: qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvará. Então não pense que se você correr riscos e se acontecer alguma coisa com você, não pense que você vai perder alguma coisa, porque aquele que cuida salvar sua vida, perderá. Ou seja, aquele que valorizar mais os seus próprios interesses do que as coisas de Deus, ele vai perder a salvação. Mas aquele que perde a sua vida em prol do Evangelho e se arrisca e se entrega a renunciar a qualquer coisa que vai fazer a obra de Deus sem pensar duas vezes, que arrisca seus próprios negócios, esse aí, ele vai ganhar muito mais. Aleluia. Porque Deus, ele é o dono de toda a riqueza, Ele é o dono de todo o tesouro da terra e do céu. Aleluia. E Ele tem muito a te dar. Aleluia. Então, o mau servo, ele foi julgado pela sua própria boca. E Deus disse: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Porque ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, pense bem nesse texto da palavra de Deus. Porque aquele homem que não procurou ser diligente, que não procurou se empenhar na obra de Deus, ele esqueceu do maior valor que tinha na sua vida. Ele esqueceu daquilo que Deus poderia fazer na sua vida. E ele então negligenciou a obra de Deus. Ele não procurou fazer nada, não teve nenhum empenho na obra de Deus. Então ele perdeu a mina que foi dada a ele, porque Deus mandou que tirasse-lhe a mina. Ou seja, ele perdeu tudo.
porque até o que ele não tinha foi tirado. Ele não pôde ficar com nada. Então aquele que segue na sua vida e que só pensa nos seus próprios interesses e que não cuida de se dedicar à obra de Deus, ele corre o risco de perder a salvação, de perder a vida eterna e de ir para aquele lugar de tormento onde estava aquele homem rico. Então nós temos que ter o cuidado. Nós temos que, enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos nessa vida, nós precisamos atentar no que Deus está falando no nosso coração. Ele está te dizendo agora aqui, ouça com atenção aquilo que eu estou lhe dizendo, porque ainda há tempo para você, ainda tem oportunidade para a sua vida. Deus está te chamando hoje aqui. Ele precisa de ti na sua obra. Ele precisa que você vá e frutifique na obra de Deus. Aleluia. Porque a árvore que não dá frutos, ela é cortada. Para que serve uma árvore que não dá frutos? É inútil. Alguém, por favor, leia o que está em Lucas, no capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10. Lucas, capítulo 17, versículo 7 a 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, faltando ele no campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepare-me a ceia, e serve até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura da graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também vos, quando fizestes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nesta palavra, fala aqui em Lucas 17, ele está falando, o Senhor está falando de um servo. Se você tem um servo que sai a lavrar ou apacentar gado, e ele retornando no campo, você não dirá a ele: chega-te e assenta-te à mesa, mas dirá antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, este homem dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Ninguém dá graças àquele que é um servo, que é um escravo. Quando os reis eles tinham aqueles escravos, e o escravo fazia algum trabalho que era destinado a ele, o seu senhor não diria a ele: olha, obrigado pelo... Não, aquilo ali era um dever daquele servo. Então aqui na palavra de Deus está dizendo que assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, aleluia, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, aquele que faz apenas aquilo que é dever dele, ele não faz nada além do que foi mandado a ele. Ele não teve um empenho, um esforço naquilo que ele fez. Então esse aí é um servo inútil. É um servo inútil, porque ele fez apenas o que foi mandado. Ele não tem direito a reclamar nada, ele não tem direito a nenhum tipo de privilégio especial, porque ele só fez aquilo que estava destinado a ele. Então que não seja assim a vida de cada um aqui, que nós possamos fazer além daquilo que Deus nos destinou, que nós possamos nos esforçar, mostrar a Deus o nosso esforço pessoal para multiplicar aquilo que Deus nos deu, para multiplicar aquilo que é de Deus, porque Deus ele nos deu para que nós pudéssemos utilizar, para que nós pudéssemos aplicar e negociar. Ele deu a mina para que o servo negociasse a sua mina. Então quando ele voltar, ele vai tomar contas disso aí, ele vai exigir os seus rendimentos. E o que você vai dizer para ele? Você precisa se empenhar, você precisa fazer a obra de Deus, você precisa primeiramente estar diante de Deus em obediência. Não perca a oportunidade, porque Deus está falando agora. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Deus fala hoje no coração de cada um aqui. Deus está te dizendo: você que recebeu de Deus a salvação,
É um presente maravilhoso que Deus te deu. Mas aí não fica só nisso. Deus te deu um presente. Qual é a sua retribuição? Quando Deus curou os 10 leprosos, só um veio agradecer. Ele perguntou, não eram 10 aqueles que foram curados? Porque só você veio aqui me agradecer. Então nós temos que ser gratos a Deus. Aleluia. E ele disse àquele leproso, a tua fé te salvou. Porque nem sempre aqueles que são curados, eles são salvos. Você precisa saber agradecer. Você precisa ser grato ao Senhor. Você precisa retribuir aquilo que Deus tem dado na tua vida. Porque senão você vai ser chamado de servo inútil. Aleluia. Ninguém quer ser chamado de servo inútil. Nós precisamos servir na obra de Deus. Nós precisamos ser um servo aprovado. Diz assim, procura te apresentar a Deus como um filho aprovado. Você precisa procurar apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Veja só quanta coisa tem nessa palavra. Procura te apresentar a Deus aprovado. Ou seja, não significa que você vai estar aprovado, que você vai ter a capacidade de se apresentar aprovado. Não, nós somos fracos, nós somos pessoas que temos deficiências, nós temos incapacidades. Deus conhece todos os nossos problemas, Ele sabe todas as tuas necessidades, Ele sabe aquilo que você pode ou não fazer, mas é Ele quem dá a capacidade, é Ele quem dá a sabedoria, Ele é o dono da obra, e Ele te chamou, Ele te escolheu, e Ele está te dizendo a ti nesta noite, Ele está te falando, não seja um servo inútil, procure se desdobrar, assim como você, quando está fazendo uma obra desse mundo, das coisas desse mundo, uma obra secular, como se chama, você às vezes se empenha e procura fazer o melhor. Às vezes você tem que fazer comida para uma festa, alguma coisa, e você ali procura fazer assim algo muito bom, você procura fazer além daquilo que precisa. Você acha, não, aqui é pouco arroz, vamos fazer mais arroz, vamos fazer mais feijão, vamos fazer salgadinhos, vamos fazer isso, aquilo. Então você procura fazer o melhor. Assim também na obra de Deus, você não pode fazer somente aquilo que é seu dever, porque Deus te deu a vida, e você viver a vida, trabalhar, e você ser bom para as pessoas, isso é seu dever. Isso não é nada demais que você faz. Você precisa se empenhar em fazer muito mais, porque Deus precisa de você. Ele precisa que você dê bons frutos. Você, quando vai no campo, você vê uma árvore carregada de laranja ou de outra fruta, você fica alegre, porque você elogia aquela árvore. Agora, se a árvore tiver poucos frutos, você manda cortar a árvore. Se a árvore não der frutos, você corta. Certa vez, Jesus fala em Mateus, no capítulo 21, se eu não me engano, ele diz que Jesus esteve com fome e se aproximou de uma figueira e procurou fruto e não achou. E ele então mandou que cortassem a figueira. Ele disse, árvore inútil, não serve para nada, corta a figueira. Então, nós precisamos ter o cuidado de sermos servos que faz a boa obra, aquele servo que se empenha na obra de Deus. Você não pode receber o prêmio da salvação na sua vida e ficar sentado no banco. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa trabalhar na obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode fazer nada. Então, a obra de Deus, ela é urgente, ela tem uma urgência. Veja aí o irmão Eduardo, eu digo irmão porque agora ele está no céu, ele é nosso irmão. Você veja ele, porque Jesus disse assim, que eu vim para o que, diz na palavra de Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Então aqueles que receberam a Jesus são nossos irmãos, são filhos de Deus, e os filhos de Deus são irmãos. São irmãos de Jesus, porque Jesus é filho de Deus. Aleluia. Portanto, você não quer ser também um filho de Deus? O privilégio de ser filho de Deus é algo tremendo na vida da gente. Não podemos deixar passar essa oportunidade. Você recebeu esse presente, agora se alegre. Procure entregar a sua vida a Jesus. Não adianta você ficar na ociosidade. Você tem um alto preço, o ócio. Ele tem um alto preço. Não deixe que a ociosidade, a preguiça, a negligência tome conta da sua vida. Procure se empenhar na obra de Deus da mesma maneira como você fazia aí no mundo. Da mesma forma, com a mesma disposição. Porque Deus precisa de você.
Ele quer que você faça a sua obra, Ele está te olhando, Ele está observando a sua conduta, e Ele quer te abençoar cada vez mais. Aleluia, glória a Deus. O bom servo, ele é também comparado ao sal da terra. Aleluia. Você agora, você que é um servo de Deus, você é como o sal da terra, você que dá o sabor, você faz a diferença. Aleluia. Você precisa ser um sal bom, um sal puro, o sal que salga o alimento, que dá o sabor, porque o sal que não dá sabor, esse sal não serve para nada, nem para entulho ele serve, somente para pisar, as pessoas pisarem nele. Então, nós devemos ser o sal da terra. Você deve representar o bom servo. Você deve fazer com que na sua vida brilhe a luz de Deus. Aleluia. Que o sabor da palavra de Deus, ela seja temperada, que você possa transmitir a palavra de Deus, o pão, o alimento espiritual. Ele tem um sabor, e para isso você precisa manejar bem a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, e você precisa se dedicar à obra de Deus. Aleluia. Deus está te chamando esta noite, está te advertindo esta noite, para que você possa ouvir a sua voz, para que você possa abrir seu coração e entender o que Ele quer falar contigo. Ele quer falar com alguém aqui nesta noite. Aleluia. Abre o teu coração, não resiste à palavra de Deus, porque Deus, Ele quer falar contigo. Ele sabe das coisas que estão além do nosso conhecimento. Ele conhece todos os mistérios. Não negligencie, não despreze aquilo que Ele está te dizendo. Aleluia. Aproveite a oportunidade hoje aqui. Se entregue a Deus, se entregue à obra de Deus. Procure ser um obreiro aprovado diante de Deus. Aleluia. Faça aquilo que Deus está lhe mandando. Se você aqui já tem Jesus no seu coração, procure se edificar mais ainda. Procure ser mais aprovado. Você diga: não, de hoje em diante eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais à oração, eu vou orar sem cessar, porque a oração é o vínculo que liga o homem a Deus. Através da oração você fala com Deus, Deus fala com você. Aleluia. E você recebe o poder de Deus. Diga assim: não, de hoje em diante eu não vou mais negligenciar a oração, eu vou orar fervorosamente a Deus, porque eu preciso, os meus familiares precisam de mim. Eu sou talvez alguém, o sal da terra. Eu preciso salvar minha família. Eu tenho meus filhos, tenho pessoas queridas que precisam de mim. Eu vou orar mais sem cessar. Aleluia. Faça esse pacto hoje com Deus. Procure também saber que Deus, Ele te reveste de poder. Ele diz para você vestir toda a armadura de Deus. Você precisa resistir às forças de Satanás, porque não pense que nesse mundo nós vivemos uma batalha espiritual. Nesse mundo nós não estamos sós. O mal, ele nos cerca. Na Bíblia diz que o diabo, ele ronda ao nosso derredor como um leão feroz, rugindo, esperando uma oportunidade para devorar a sua presa. Aleluia. Porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Aleluia. E nós não podemos estar à mercê de Satanás. Aleluia. Ele quer destruir a tua vida, ele quer te enganar, ele é o pai da mentira. Então você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Você tem que tomar a espada do Espírito. Você tem que se mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Deus está te dizendo hoje aqui: não deixa que o inimigo tome a tua vida, não deixa que ele possa te ferir, não deixa que ele possa atacar os teus familiares, porque não é só nós. O inimigo, ele quer destruir tudo. Aleluia. E nós temos que lutar contra esse inimigo, porque Deus nos dá a sua espada, Deus nos dá a sua armadura para que nós possamos resistir ao inimigo. Então, não perca tempo, venha para Deus, venha para o lado de Deus, se revista de toda essa armadura. Aleluia. Porque Deus quer te dar encher de bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, meu amigo, você precisa crer nos milagres de Deus. Você precisa crer que Deus, ele tem um milagre para fazer na tua vida. Não importa o teu problema, não importa a tua doença, não importa aquilo que você está apresentando. Você pode dizer: não, eu não tenho mais jeito, a minha vida está perdida, nada pode, eu não tenho fé, nada pode acontecer na minha vida. Mas creia, aquele que é o dono do milagre, aquele que fez os céus, a terra, aquele que fez as estrelas, o sol, a lua, ele sabe fazer todas as coisas. Ele vai operar hoje aqui um milagre na tua vida. Ele vai mudar esse teu coração, ele vai transformar o teu coração, ele vai tirar o coração de pedra e colocar
colocado um coração de carne, como diz Jeremias 33. Portanto, creia que Deus, Ele tem um poder sobrenatural de fazer todas as coisas. Não importa se você se acha incapaz, não importa que você seja insensível, talvez você diga, eu não consigo nada, eu não creio em nada, meu Deus, eu não preciso tanto de Deus, eu vou lá, ouço a palavra, mas não, Deus quer te dizer hoje aqui, e Ele te considera a menina dos seus olhos, você é especial para Deus, e Ele vai fazer um milagre na tua vida, Ele pode transformar, faz um pacto com Deus, porque Ele quer mudar a tua vida, porque Deus, Ele não pode ser servido de qualquer maneira, você não pode servir a Deus de qualquer forma, porque ali aquele servo, ele agiu de maneira diligente na obra de Deus, ele multiplicou a mina, ele transformou uma mina em 10 minas, uma mina tem um valor comparável nos tempos de hoje a $5.000, portanto, imagine só, ele rendeu ao seu Senhor 50.000, e o outro rendeu $25.000, portanto, foi um lucro extraordinário, foi uma diligência, uma responsabilidade, uma dedicação. Quanto você está fazendo pela obra de Deus? Você precisa fazer, para você fazer isso, você tem que amar a Deus, porque só o que move a força motriz desse trabalho é o amor. Então, se você reconhece aquilo que Deus tem feito na tua vida, se você reconhece o prêmio que Deus te deu, tudo aquilo que Ele está fazendo, que Ele tem a fazer mais na tua vida, então você vai se levantar e vai ter a disposição para multiplicar a mina. Você vai ter disposição para fazer o melhor para Deus. Você vai se empenhar de todo jeito para fazer a obra de Deus. E você vai ter a diligência. É isso que Deus quer na tua vida. Ele está te divertindo agora. Ouça a voz de Deus. Deixa entrar no teu coração. Entenda o que Deus quer falar contigo hoje. Porque talvez você não possa ter outra oportunidade. Ninguém sabe o que vai acontecer na vida de cada um. Aleluia. E Deus, então, Ele quer que você se entregue com um coração ardente para a evangelização. Ele quer que você transfira aquele amor que você tinha pelas coisas do mundo, aquele seu zelo pelas coisas do mundo. Agora Ele quer aproveitar isso aqui na igreja. Ele quer que você tenha amor ao próximo, que você seja o melhor dentre os que estão na igreja. Você precisa se destacar, você precisa se empenhar na obra de Deus, ser o melhor. Você não pode ser apenas mais um, você não pode apenas estar sentado no banco e ali você tem que se levantar, você tem que tomar uma atitude e você tem que prosperar na obra de Deus, porque só o que vale na vida da gente é Deus, porque tudo vai passar, a gente não sabe quando, qualquer momento tudo pode passar, assim como passou para o Eduardo, pode passar para qualquer um de nós, e agora o que vai ser? Ele recebeu o tesouro celestial, e nós estamos aqui ainda nessa batalha, nesse combate espiritual. Portanto, meus irmãos, aquele que tem o Espírito de Deus e que se dedica à obra de Deus, pregando, evangelizando e promovendo o crescimento do reino de Deus, Deus ainda lhe dará mais e mais, como Ele diz no versículo 25: pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado. Aleluia. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você tem o amor de Deus na sua vida, Ele vai lhe dar mais e mais ainda. Ele vai abençoar mais e mais a sua vida. Ele vai derramar o seu Espírito cada vez mais sobre a sua vida. Pense nisso, que Deus quer falar hoje contigo. Olha, quantas vezes você adiou essa decisão, mas agora Deus está falando novamente. Não deixe de lado a palavra de Deus. Não negligencie o que você está ouvindo. Se levante, faça um pacto hoje com Deus. Aleluia. E Ele está dizendo: pois eu vos digo que a qualquer que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, aquele que não se alegra em fazer a obra de Deus, aquele que vive somente para si, os seus próprios interesses, para as suas atrações, para os seus prazeres mundanos e para a sua própria vida, esse aí vai perder tudo. A qualquer momento ele pode perder tudo, porque até o que tem lhe será tirado, até a sua vida, até aquilo que Deus deu para ele de presente, sem ele merecer, será tirado, e ele não vai receber nada. Aleluia. Ele vai ter que fazer a oração do inferno. Aleluia. E queira Deus que nenhum de nós aqui tenhamos que fazer essa oração, avistar ao longe a Lázaro no seio de Abraão.
e viver naquele tormento, aleluia, porque aqui nós ouvimos a palavra de Deus, e eu creio que cada um aqui não vai fazer com o mal servo, não vai guardar a sua mina no lenço. Eu creio que cada um aqui vai aplicar bem a sua mina, vai saber fazer aquilo que Deus quer, vai saber fazer prosperar o reino de Deus, aleluia. Portanto, irmão, que Deus abençoe a cada um de nós aqui, que Deus possa fazer prosperar a nossa vida, e que você possa lembrar que Deus, Ele tem um plano na tua vida, e Ele te chama hoje. Fique de pé, por favor, aleluia. Deus